Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão, sou especialista em RM e nos últimos anos eu tenho me dedicado a simplificar tudo que eu faço, tudo que eu sei sobre ressonância, para te ajudar a superar a insegurança, ter mais autonomia e ser reconhecido como dono do plantão. Portanto, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Mão na Massa, né, Mari? Verdade, um projeto que particularmente eu tenho um carinho muito especial, porque a gente discute o passo a passo da execução de um exame, para ele sair um exame padrão no final do resultado, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre um que eu estava pedindo há muito tempo, e eu fiquei muito feliz que os seguidores eles concordaram também, que é a famigerada ressonância do cotovelo. Isso é verdade. Agora, por que que você tava tão afim de fazer um mola massa de cotovelo, Mari? Porque eu vi as pessoas comentando bastante sobre o posicionamento, na verdade, e eu tinha dúvidas a respeito do planejamento desse exame. Porque assim, a gente tem que prestar muita atenção no. Você está fazendo um exame X. O que, que não pode faltar, o que, que você não pode cortar, quais estruturas elas têm que estar aparecendo ali naquele exame. Então, assim, você tem que ter bastante noção de anatomia. E para quem, assim, não me conhece, talvez não esteja acompanhando os Monamassas anteriores, talvez não saiba, mas eu sou formada em radiologia há 8 anos. Só que esses 8 anos eu fiquei fora do mercado de trabalho, eu estava trabalhando em outra área, completamente diferente. Então, assim, tudo que eu aprendi durante a faculdade sobre patologia, anatomia e tudo mais, sabe, 95% já tinha ido para aula. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito crua. Eu cheguei crua no sentido de eu não lembrava mais nada sobre isso e eu nunca tinha trabalhado com uma ressonância na minha vida. Então, assim, era tudo muito novo, eu tava, sabe, muito deslumbrada e ao mesmo tempo apavorada, porque o novo, ele assusta a gente um pouco, né? Então, assim, quando você falou sobre o projeto Mão na Massa, que a gente ia discutir tudo, posicionamento, planejamento, anatomia, patologia, anamnese, perguntas que eram muito importantes a gente fazer para o nosso paciente, para a gente fazer também um bom posicionamento e com isso a gente conseguir fazer um bom planejamento, eu falei, gente, esse projeto é para mim, vamos continuar nele para sempre. E deu super certo, né? Tanto que depois do mão na massa do ombro, você nunca mais teve dúvidas e faz um ombro perfeito. Hoje, inclusive, até melhor que o meu. E eu costumo dizer o seguinte, que essa receita do bolo, esse método que eu usei, que eu criei, que eu desenvolvi quando eu ainda estava aprendendo ressonância e que eu tenho usado para ajudar vários outros alunos, ele funciona muito bem. Se você seguir os 5 passos, você consegue fazer um exame mesmo que você nunca tenha visto aquele exame na vida. É ou não é verdade? É verdade. Inclusive, eu já tinha comentado isso com você, né? Que quando eu tava no Rio, eu via você falando sobre os 5 passos, né? Tipo, isso é muito importante e tudo mais. Mas como eu não tinha noção, eu ficava, é importante, beleza. E aí, quando eu cheguei aqui, você falou assim, Mari, pra mim, esses são os 5 passos importantes pra gente poder ter um exame, assim, perfeito, no final, um exame padrão. Só que tem coisa, Joyce, que eu admito, eu preciso dar umas testadas, assim, sabe? Bater a testa na parede Quem nunca? para poder ter certeza. Então você falava assim, olha, tem que ser assim, assim, assado. Só que às vezes, por eu não ter muita noção, por exemplo, de física da ressonância, eu não entendi o porquê daquilo. Mas por que que tem que ser assim? E se eu fizer assado? Então, assim, como a gente estava às vezes com a agenda com tempo para a gente poder fazer certos testes, eu ia lá e falava, e se eu fizer assim? E aí eu posicionava do jeito que eu achava na minha cabeça que estava certo. E aí quando eu puxava o primeiro localizador, então, você é um cocô. Dobrou tudo aqui. Tá horrível. Agora eu entendi o porquê que ela sempre me explicava que tinha que ser dessa forma. Então, assim, isso fez com que, por exemplo, eu conseguisse fazer um exame que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi o da ressonância do dedo médio, né, do terceiro dedo da mão direita de uma paciente. Ela chegou aqui, a princípio, o pedido era de uma ressonância de mão. Aí eu lembro. Aí, mão eu já tinha feito, eu tava mais tranquila, assim, beleza. Quando eu fui ler o pedido, eu falei, acho que isso aqui não é mão, não, hein? Aí eu fui e mandei uma foto pra você, aí você, então, é do terceiro dedo. Aí eu, ai, que bacana, nunca fiz, que legal, vamos lá posicionar. E aí comecei a posicionar, você não estava aqui naquele momento, e aí eu fui posicionando da forma que, assim, eu tentando aplicar os 5 passos, né? Mas eu não sabia se estava fazendo certo, com certeza. E aí você chegou, já estava no final do posicionamento, né? Que é tipo, eu estava lá planejando para deixar o dedo da paciente, assim, bem, bem certinho no centro da bobina, distanciar os outros dedos também para não ter nenhum problema de dobra nem nada do tipo. E aí, quando você chegou, eu jurei que você ia chegar, tipo, pra falar assim, tem que fazer assim, tem que consertar isso. Você bateu o olho e você falou, tá bom, vamos lá planejar. E aí, quando saiu o planejamento, você começou, assim, a me mostrar o planejamento. E você falou, nossa, isso aqui tá bom, né? Aí eu, então, 90% do exame bem executado É o é o posicionamento. posicionamento. Quem posicionou? Exatamente. E eu acho que isso vai dar pra ver muito bem hoje, né? Eu costumo falar que os 5 passos são igualmente importantes, assim, né? Cada um é importante ali dentro
da execução do exame, mas 90% do exame acontece lá no posicionamento. E você consegue antecipar e resolver e prevenir 90% dos problemas que você teria se você não fizesse um bom posicionamento. Prova disso é o mão na massa de hoje, né? Que a gente vai ver ali o planejamento do cotovelo num exame que foi mal posicionado. E o que a gente vai ver? Que não existe planejamento perfeito no mundo. Que salve um posicionamento ruim. Aí, garota, tá bem escolada já. E é exatamente isso. Você vai ver que o planejamento ficou bom, que o coronal ficou perfeito, que o axial deu pra ver tudo que precisava ser visto, mas ficou cheio de artefato. Cheio de artefato porque não foi bem posicionado. Uma imagem que particularmente eu teria vergonha de mandar pro médico radiologista. Nem dá! Agora sabendo como é que tem que ficar um exame padrão, sem condição nenhuma. E assim, o que você acha que aconteceria se nós mandássemos aquele exame pro médico daquela forma? Eu acho que toda a reputação construída ao longo de todos esses anos que você fez do simplificando, do tipo, não, aqui só sai exame bonito, exame bem executado, ela ia pro ralo. Porque às vezes basta um erro, um exame mal posicionado, mal planejado, o que for, para poder destruir toda uma reputação, tipo, 14 anos de carreira. E outra coisa, a gente tem uma política aqui, nós temos duas políticas aqui, né? Muito fortes. Sim. A gente acorda e dorme pensando nela. Primeiro, daqui não sai exame feio, hipótese nenhuma. E a segunda, reconvocação zero. O exame, ele não volta por erro nosso, de jeito nenhum. Volta porque, sei lá, o médico, ele quer uma coisa muito específica naquele exame que não teve como a gente prevenir de jeito nenhum. Aí é uma outra situação que acontece, tipo, muito raramente. Mas agora, erro nosso, que a gente posicionou o paciente mal posicionado, e aí o planejamento não salvou aquilo ali de jeito nenhum, e aí o médico falou, então, isso aqui tá ilaudável, vai ter que fazer tudo de novo. Isso nem pensar de jeito nenhum. Mas se a gente mandasse daquele jeito, teria voltado o exame. Porque tá bem mal suprimido, né? Tá com artefato de distorção, mesmo sendo pro pele a aquisição. E o paciente mexeu, inclusive, não estava confortável o suficiente para o paciente. Então, tudo isso gerou um resultado ruim no final das contas. Por mais que você estivesse dominando o planejamento, o resultado final ainda não ia ser bom. E isso ilustra muito a importância da galera que está querendo estagiar, né? Que está começando a estagiar, querer aprender primeiro o planejamento. Não é bem assim que funciona. Você pode aprender um bom planejamento, mas se você não entender as outras esferas, posicionamento, principalmente, anamnese, anatomia e física, você pode cometer um monte de erro. Por exemplo, não apareceu o artefato, você não vai saber que o problema é o posicionamento, você não vai conseguir resolver. O paciente está dizendo para você que não consegue ficar naquela posição por conta de uma patologia XY, ou talvez ele tá de gesso. E aí, o que você faz com esse paciente? Não vai fazer o exame? Não vai. Eu acredito que se a pessoa ela não tem esse pensamento técnico, né, para poder resolver esse tipo de situação, ela vira e fala, não tem como fazer. Exato. Manda embora. E aí, por exemplo, você não domina a física da ressonância, perdão, não domina a anatomia. Isso porque já aconteceu comigo. Já chegou um exame que eu não estava dominando muito bem a anatomia e eu planejei igual meu nariz. Por quê? Porque eu não sabia o que eu tinha que ver ali dentro. Agora, dentro de um contexto que eu sei exatamente quais são as estruturas importantes, o que o médico vai olhar dentro daquele laudo, aí eu vou falar assim, beleza, meu paciente chegou com gesso. 90 graus. Não vai dar para fazer posicionamento padrão. Mas eu sei o que o radiologista quer ver. Então, dentro daquele posicionamento, eu ainda vou conseguir mostrar para ele o corte perfeito. Porque eu entendi a anatomia. Exato. E é isso que diferencia você de um dono do plantão de um apertador de botão também, né? Exatamente. Porque nem a gente comentou, né, na última Masterclass, existe uma diferença fundamental entre o dono do plantão e o cara que tá ocupando horário. São outros 500. É verdade. E assim, eu particularmente, eu quero ser dona do meu plantão. Eu não quero ser uma ocupante de horário, eu quero ser aquela pessoa que, tipo, você agora, você é minha empregadora, né? Que você olha e você fala, eu não posso perder a Maressa de jeito nenhum. É exatamente isso, né? Então, Mário, vamos pro planejamento, que eu acho que a galera tá curiosa pra ver tudo isso que a gente tá comentando. Bora, que até eu tô curiosa. Então, salva. Toda vez que você começar um exame, ele vai começar normalmente com um localizador como esse. O músculo esquelético normalmente começa com um localizador axial. E aí depois, em cima desse localizador axial, você vai fazer o localizador dos 3 planos, tá? E o que é importante aqui? Você entender o que é a sua estrutura do cotovelo. O que é o axial do teu cotovelo. Aí você vai conseguir fazer o exame melhor. No nosso caso aqui hoje, o paciente ele é grandinho. Então, você tá vendo que o axial já nem te mostrou
o axial do cotovelo inteiro. Uhum. De qualquer forma, o que, que você vai fazer agora? Você vai soltar o bloco aqui dos 3 planos, esse localizador, em cima do cotovelo e não vai fazer inclinação nenhuma, tá? Pode soltar. Aqui, ó, em cima do cotovelo. Isso. Centraliza mais em cima do cotovelo. E pronto, não precisa fazer inclinação nenhuma, pode fazer reto mesmo, até. Já foi. Agora, por que que a gente vai fazer reto aqui, sem nenhuma inclinação, esse localizador? Porque a gente não tá vendo nada. Porque E quando a gente não tá vendo nada, é melhor fazer reto pra evitar problemas futuros. Exatamente. É por isso mesmo. Então, se você não tá vendo nada, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer reto. Aí, quando você enxergar a imagem, você começa a fazer com a inclinação do corte que a estrutura pede, entendeu? Então, agora eu já tô vendo ali o axial, beleza, saindo, entendeu? Já vi os côndilos, que a gente vai usar os côndilos para inclinar os cortes sagitais, os coronais, e aí sim, vai dar para fazer a inclinação que vai te permitir enxergar todas as estruturas do cotovelo. Beleza. Beleza? Ok. Aí agora você duplica esse localizador e abre. Isso. Muito bem. Aí você puxa esse localizador, que acabou de sair, para você usar ele no planejamento. Ah, beleza. Tá vendo como tá reto? Que aqui o corte do sagital, ó, por exemplo, seleciona para mim o que é o sagital aqui. Isso. Tá vendo que ele tá passando reto e não de acordo com o cotovelo? Sim, você tem que alinhar de acordo com a estrutura, correto? Perfeitamente. Alinha de acordo com a estrutura. Muito bem. Aí vai lá no sagital e passa os cortes e vê se dá para fazer algum alinhamento também. No sagital não tá dando muita margem, tá vendo? Então você não mexe. Agora você passa os cortes axiais, aumenta a janela, dá um pouco de brilho. Isso, pode trazer mais brilho, esconde um pouco desse contraste, traz para a esquerda. Isso, para a direita, na verdade. Ótimo. Aí você vai procurar o côndilo desse cotovelo. E aqui é que entra, né, o segundo passo do nosso 5 passos, que é dominar a anatomia. Se você não sabe o que são os côndilos, você vai ter um pouco de dificuldade nesse planejamento. Você consegue apontar o que são os côndilos desse cotovelo para mim? Mostra o primeiro para mim. Aqui. É, esse aqui, ó. Passa o mouse aqui. Isso. Esse daqui é um côndilo. Para o mouse bem em cima de onde está meu dedo. Isso é o côndilo. Passa de novo os cortes para você enxergar o outro côndilo. Para baixo agora. Isso. Aqui. Isso, agora é o outro côndilo. Então, os cortes, eles passam paralelos a esses côndilos, que no caso aqui vai dar um corte reto mesmo. Então, beleza. Agora que você já tem isso, você pode fazer o seu segundo localizador. E aí, com esse outro localizador, você começa a planejar. Por que que esse localizador que você já fez não serve para o planejamento? Porque eu não tô conseguindo ver tudo que eu preciso. De fato, você não está conseguindo ver tudo que você precisa. E aí, quando a gente vai fazer um exame, a gente tem que prestar atenção, Mari, nos 5 passos. O primeiro é você dominar a física da ressonância, para você conseguir antecipar alguns artefatos que vai acontecer e já solucionar antes que isso ocorra. Segunda coisa, você entender se esse exame ele tem sinal, se ele tem contraste entre as estruturas, se ele tem resolução. Mas uma coisa que é muito importante é você dominar o segundo passo, que é justamente a anatomia, o terceiro passo, que é justamente a anamnese, entender um pouquinho da patologia do paciente. O quarto passo é o posicionamento. Mas por que que o posicionamento é importante? Por que que ele é tão importante a ponto de ganhar um lugar só para ele nos passos de um exame bem executado? Porque alguns artefatos eles podem ser evitados com um bom planejamento, com um bom posicionamento. Outra coisa, às vezes um bom posicionamento também facilita para você fazer um bom planejamento. Porque você mesma fala que não tem bom planejamento que salve um posicionamento ruim. Exatamente, perfeito. E o último passo é que é o planejamento. Tem muita gente que começa a estudar ressonância e aí fica preocupado com o planejamento. Gente, é o último passo, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, você vai começar... Eu já percebi que esse exame ele não vai dar bom, mas eu quero que você faça para você entender por que que ele não vai dar bom. Em vez de planejar o T1, eu quero que você planeje o coronal T2, tá bom? Planeje o coronal T2. Para planejar o coronal T2, a gente vai usar o axial como ponto de referência. E nesse axial, eu quero enxergar os côndilos. Onde estão os côndilos agora? Aqui. Você percebeu que quando você fez o segundo localizador e você fez os cortes paralelo à estrutura do cotovelo no coronal, e perpendicular, obviamente, agora você consegue enxergar no axial os dois? Fica mais fácil planejar.
É muito mais fácil fazer numa imagem que você está enxergando do que numa imagem que você está imaginando que estaria lá. Quando eu tava aprendendo o pé, você falou pra não ter dó de fazer localizador. Não tem dó, faz 10. Ah, não vai atrasar. Vai atrasar muito mais se você fizer uma aquisição tipo de 4 minutos e tiver que repetir esses 4 minutos Tentar depois. planejar em cima do que você não tá vendo, né? Capiche? Então vamos lá. Esses cortes, eles serão os coronais. E eles vão passar paralelos à estrutura do cotovelo. Dos côndilos do cotovelo, beleza? Certo. Na verdade, eu chamo côndilo, gente, mas isso é o epicôndilo, tá? Côndilo fica no joelho. Centraliza o FOV. O que é o FOV da imagem? Isso aqui é como se fosse o tamanho da minha foto. O tamanho da sua foto. Perfeito. E aonde que é o seu cotovelo? O que vai definir para mim o tamanho da foto? Certo. A gente tem que pegar essa articulação aqui Perfeito. do húmero com rádia una Aham. e... Tem uns pontos importantes nele, que eu não sei se você vai lembrar agora. mas eu acredito que seja aqui do lado, né? Você vai ter tem uma série de ligamentos, é muita coisa, é bem complexo. Por isso que esses exames são laudados por um médico especialista. Mas um dos pontos que você tem que levar em consideração, por exemplo, é a inserção do bíceps aqui embaixo, Certo. na tuberosidade do rádio. Então, você vai centralizar o seu FOV bem no meio da articulação. Coloca no meio da articulação. Aqui? Isso, exatamente. Passa os cortes, que eu quero te mostrar quem é a tuberosidade do rádio. E não vai dar pra ver nesse corte. Quando sair, eu te mostro. De qualquer forma, é essa barriguinha aqui, ó. Tá vendo? Tá. Que vai fazer aqui, certo? Isso. Tá. Aqui no axial, ele tem que passar paralelo ao cônjulo. E se você tiver dificuldade de entender o que é o cônjulo, você pode usar essa base do osso aqui em cima, ó. Deixa eu só passar o mouse pro pessoal entender o que é. Tá vendo essa base óssea aqui, ó? Você pode usar ela como ponto de referência, que ela vai ser paralela aqui à base dos epicôndilos do cotovelo, beleza? E aí, você vai seguir aqui no coronal uma inclinação de acordo com o cotovelo, tanto superior quanto inferior. Isso. A gente fez uma coisa errada nesse posicionamento que eu quero saber se você já conseguiu identificar. A gente deixou o pulbino encostando no bore. E ele não tava muito centralizado. A estrutura não tava centralizada no meio do sinal. No meio lá, tem que ficar. Tá, mas realmente, em relação ao posicionamento, não tá muito bom. Mas por que não tá tão bom? O que foi que dificultou esse posicionamento? O paciente, ele é gordinho. Ele é gordinho, ele é grandinho. Mas tem outra coisa que é do posicionamento que você poderia ter feito melhor, independente do tamanho do paciente. É dar aquela angulaçãozinha de 5 graus? Dá aquela angulaçãozinha de 5 graus. Não sei se você tá conseguindo ver aqui no sagital, o paciente tá bem retinho, ó, o cotovelo dele. Se nós fizéssemos um sagital, você ia ver que a inserção do tríceps ali em cima, ela ia estar um pouquinho enrugadinha. Aí pode parecer uma patologia que talvez ele não tenha, entendeu? Aí quando você dá essa pequena flexão de 5 graus, ela dá uma estendida e a gente vê, não, tá tudo certo aqui, entendeu? Entendi. É isso, o cotovelo. E aí é uma sequência com supressão de gordura. Então tem que Então, colocar o shime. o shime é mandatório. E o que vai ajudar fazer com que o shime ele tenha mais eficiência? Ele ser fechadinho em cima da Esse estrutura. fechadinho. E pegar o mínimo de ar possível, tá? Então, beleza. Roda essa aquisição que eu quero mostrar pra você o que vai acontecer se você não fizer um bom posicionamento. Como o foco é te ensinar o planejamento, isso não vai ser muito relevante, mas a gente aproveita e passa por essa questão também, tá bom? Tudo bem. Outra coisa, eu quero que você planeje agora o sagital DP. O sagital DP, ele é muito simples de posicionar. Enquanto o coronal, ele é paralelo aos epicôndilos, o sagital, o corte dele, ele vai passar perpendicular. E como você vai saber se está perpendicular? Porque assim fica parecendo que é um bloco só. Aí tem gente que tem dificuldade de enxergar isso daí. Vai ali na setinha lateral dessa barra de ferramentas e habilita Show os slices. Exato. Agora você consegue ver, tá vendo? Os cortes eles estão passando sagital, perpendicular à estrutura óssea do cotovelo, perpendicular aos epicôndilos. Aí você centraliza o FOV e aí você remove esses cortes que eu quero que você enxergue a estrutura do cotovelo para ter certeza que você não está cortando. O que é importante a gente não cortar aqui? A gente não pode cortar os epicôndilos, então passa lá os cortes no coronal e veja se está cortando.
Se cortar, aumenta corte. Dependendo da espessura de corte que você tem, você consegue aumentar um pouco a espessura, tá? Beleza. A inclinação no coronal, ela obedece essa articulação aqui, tá vendo? Radionar. Aqui. Isso. Pode dividir um pouquinho por ela. Ou você toma ali os epicôndilos como ponto de referência também, tá bom? Tá. Dá uma pequena inclinação para acompanhar ali o cotovelo inteiro. Pro outro lado. Isso. Pronto. Acabou. É só isso. Dificuldades? Até o momento, não. E aí você vai fechar o shim em cima da estrutura para melhorar a questão da supressão da gordura, tá? Inclusive, depois a gente pode fazer, vir para cá um dia só para falar um pouco de supressão, que eu acho que é um assunto bem interessante, que eu já vi que você ainda tem algumas dúvidas. Perfeito. Esse é o planejamento do sagittal. Uma dica que eu vou te dar em relação ao planejamento dos axiais. Deixa para planejar os axiais depois que você tiver o FET 7 coronal. Porque ele vai servir de baliza para você saber se tem algo a mais que você precisa mostrar. Entendeu? Tá. Então, você precisa mostrar os côndilos e a inserção do tríceps aqui na tuberosidade do rádio. Essa é a quantidade de corte que você vai precisar pegar. Vai ter que ter um mínimo de corte para varrer toda essa estrutura, tá bom? Como você já tem a parcial do coronal, pode puxar, pode abrir o axial aí e puxar esse coronal para cá. Aqui, ó. Beleza? Passa os cortes e procura o côndilo. Deixa eu dar uma melhorada nessa janela. Sempre faz assim, ó, porque quem tá assistindo no YouTube tem mais dificuldade de enxergar. Ó, um côndilo aqui, eu já tenho alguns diversos ligamentos ali, tá vendo? Que a gente vai precisar demonstrar. E eu tenho outro côndilo aqui, tá vendo? Então, eu preciso pegar Ah, essa é a barriguinha que você tá falando daqui pra mim, ó. pra baixo. Isso. Outra coisa, passa os cortes no sagittal e vê se você enxerga a inserção do tríceps aqui. Então, vai lá, faz os seus cortes. Cadê a barriguinha que você tem que enxergar? Esse aqui. Isso. Passa mais um que talvez você consiga. Isso. Viu? Perfeito. Tá pegando exatamente tudo que você precisa. Perfeito. Centralizou o foco no axial. Beleza. Ok. Tem muitas outras coisas que a gente poderia estar abordando aqui dentro desse planejamento, né? Principalmente em relação à física da ressonância. Por que que a gente normalmente prefere fazer o propeller aqui no cotovelo? Porque o propeller, ele tem menos risco de movimento. Ele tem menos artefato de movimento. E é uma estrutura que o paciente tende a mexer um pouco mais. Então, dá para fazer propeller? Dá. Se o médico aceita, se o médico não reclama, faz propeller, que vai ficar muito bom. Se o médico reclamar, você vai fazer sequências tubo espinhaco normal, só que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado com os artefatos que você vai ter. Olha para essa imagem aqui, axial, por exemplo, e me diz que tipo de artefato você poderia ter De dobra. de dobra. Por causa que o corpo tá aqui, né? Aham. Coladinho, então isso aqui pode dobrar pra cá. Se a barriga pode dobrar para dentro do cotovelo, qual seria a melhor direção de fato? Primeiro, quais são as duas possíveis direções que a gente tem nesse axial? Direita e esquerda e... Peraí. Anteroposterior. Antero, Eu ia falar posterior, cima e baixo. cima e embaixo. E se você já sabe que a barriga pode dobrar, qual é a melhor direção de fase? Anteroposterior. Antero-posterior, porque eu não tenho anatomia nesse sentido para estar dobrando. Passo o mouse assim, sentido antero-posterior. Isso. Nesse sentido, eu não tenho anatomia para dobrar. Então, a minha melhor direção de fase, nesse caso, com este posicionamento, é antero-posterior. Só que eu ainda vou ter outro artefato nesse caso. E qual seria o artefato que eu teria numa sequência tubo-espinhaco normal? Seria de movimento? Artefato de De movimento? movimento você pode ter em qualquer direção. Qualquer sequência, na verdade. Inclusive no propeller. Só que ele é mais resistente. Ele é mais robusto. Só que se não vou ter mais dobra, qual o outro artefato que eu ainda posso ter aqui? O paciente tá vivo.
Respiração. De Respiração pode impactar, por isso que você não pode colar a bobina no corpo do paciente. Você Entendeu? botou aquelas almofadinhas aqui pra Aham, separar, né? exato. Mas não é da respiração que eu tô falando. Ih, circulação. Circulação. Tá vivo, Mari, tá vivo. Se ele pode ter artefato de fluxo, o que que eu posso fazer para tentar amenizar esse artefato na minha aquisição? Boa pergunta, eu não sei. O que que a gente pode fazer? Por enquanto você salva para rodar, que eu quero te mostrar só a aquisição. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar barras de saturação na origem do artefato. Então, duplica a sequência e abre para eu te mostrar. Aonde que você colocaria uma barra de saturação aí se essa sequência não fosse propela? Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Por quê? Porque a circulação ela tá assim, nessa direção, né? E ela vai atravessar o corte, ela vai se propagar na direção De fase. de fase. Cima a baixo. Exatamente. Então, coloca as barras de saturação para quem está assistindo no YouTube entender o conceito. Superior, ok, e inferior. E outra coisa, você nunca cola muito essa barra de saturação, porque ela pode acabar saturando, pré-saturando o primeiro corte, entendeu? Ele vai ficar meio ruidoso, e aí você vai achar que é falta de sinal na bobina, quando na verdade é a barra de saturação muito próxima, tá bom? Tá. Então essa é a saturação espacial, ok? Outra coisa que você pode fazer é colocar uma ferramenta de compensação de fluxo, entendeu? Mas agora, o que eu quero que você faça é Onde o é que fica aqui, seguinte, Joyce, essa ferramenta aqui em Imagem Options? Imagem Options. Ele não vai abrir para você aqui por conta do tipo de sequência que a gente está fazendo, né? Mas se não fosse um propeller, ele ia abrir aqui e ia chamar Flow Compensation, algo assim, tá bom? Clica 2 vezes aqui no coronal que eu quero abrir essa aquisição no Viewer. Isso, beleza. Agora vamos falar de física da ressonância. Esse exame tá laudável? Dá para mandar esse exame pro médico da forma como ele está? Ele tá feio, né? Por que ele tá feio? O que é isso aqui? Isso é falha de supressão. Porque tá encostando na bore. Porque tá encostando na bore. Mas por que que o fato de ela encostar na bore me causa esse artefato de falha de supressão? Porque ele não tá tão centralizado lá dentro. E por que quando ele tá centralizado eu tenho menos artefato de supressão? Porque assim, o campo ele é mais homogêneo no centro do bore. E nas extremidades ele vai perdendo essa homogeneidade, aí vai ficando meio zoado, assim. Quando a pessoa mata o kit de orgulho. É exatamente isso. Eu tenho uma homogeneidade um tanto perturbada ali. A minha homogeneidade não é igual no centro. E o que que acontece? Esse tipo de supressão que nós fizemos agora é uma supressão onde o pulso de radiofrequência, ele é dado na exata frequência da gordura para tirar ela de fase. Entendeu? A gente quer o quê? Pra tirar de fase, não, pra queimar ela, pra tirar o sinal dela mesmo, entendeu? A gente quer suprimir o sinal da gordura. A gente quer saturar esse sinal ali. Como ela tá sofrendo variações no campo magnético, porque ela tá muito próximo da bore do equipamento, a minha homogeneidade não é igual à do centro, esses spins de gordura eles estão pressionando em diferentes frequências. E se o meu pulso que foi dado, enviado para suprimir essa gordura não encontra essa frequência, logo eles não serão suprimidos. Entendeu? Por isso que qualquer exame que a gente vai fazer, tipo perna, coxa, a gente tem quadril, a gente tem que deixar o mais centralizado possível. Exato. Exatamente por causa do sinal. Tipo, se ele tiver muito lateralizado, vai ocorrer essas falhas de supressão que a gente tá vendo. Exatamente. Então, o que que você faria agora para resolver esse problema? Tentaria centralizar mais, talvez oblicar um pouquinho mais o meu paciente para ele poder. Tá, mas ele é grande. Será que eu teria que, tipo, deitar ele de barriga para baixo, esticar o braço dele assim? Se você deitar ele de lado, em decúbito lateral, e colocar o cotovelo dele para cima, também dá certo. Aí você vai ter que ter cuidado com a cabeça, tudo bem? Mas dá certo. Agora, nesse caso aqui, a obliquada que você falou também poderia funcionar. Você deixa ele praticamente deitado a 45 graus,
e tenta trazer o braço mais para dentro. Às vezes, uma distância mínima de 3, 4 centímetros em direção ao centro já resolve esse tipo de problema, entendeu? Ah, uma dica boa também. Colocar, assim que fizer o posicionamento, né? Colocar umas buchinhas assim no canto. Porque às vezes o paciente faz assim, ó. Ele Exato. relaxa, aí ele dá aquela jogadinha com o ombro, e aí tudo que você tinha posicionado antes, você Ele perde. vai e bagunça. Uhum. Isso é Aí verdade. você bota umas buchinhas assim, que mesmo se ele tentar chegar pro lado da buchinha, não deixa ele encostar. Perfeito. E aí, uma coisa que você pode fazer, além de botar essas buchinhas, é colocar aquela faixa que a gente tem de Pra contenção aprender. na mesa, para prender, para evitar que ele fique deslocando o braço, Uhum. entendeu? Então, sim, são algumas das medidas que eu adotaria para evitar esse tipo de artefato. Quando você vê um paciente desse tamanho, a primeira coisa que você faz é tomar essas medidas antes de você chegar nesse ponto. Porque se você faz a aquisição para descobrir que vai sair assim, olha o tempo que você não perdeu. Você Uhum. perdeu o tempo do posicionamento, você perdeu o tempo do planejamento dos localizadores, do Sem contar planejamento da que o aquisição. paciente tá cansando. E sem contar que o paciente está cansando. Aí, quando você finalmente conseguir posicionar ele do jeito certo, ele já vai estar cansado, vai começar a mexer. Uhum. Vai E tentar se ajeitar. aí o que vai acontecer com esse exame? Vai ficar um cocô, E a tua agenda vai atrasar. vai atrasar. Então, os atrasos E na ainda tem a agenda reconvocação, né? ainda tem reconvocação. Você começa a entender agora aonde que nascem os atrasos da agenda? Uhum. Às vezes tudo começa no mau posicionamento. Mau posicionamento. Então, assim, como o foco hoje não é falar de posicionamento do cotovelo, pelo menos não agora, que não vai dar tempo, eu acho que pelo menos essa imagem serviu para te ajudar o que é um padrão ruim de qualidade. Uhum. Então, o que é uma imagem boa? A imagem boa, ela tá completamente suprimida e ela não tem problema de, como é que fala? De distorção nas extremidades. Porque aquela distorção na sequência do espinheco normal, de preenchimento do espaço cartesiano, ela acontece normalmente quando você está muito fora do isocentro. Uhum. Por conta da questão da homogeneidade também. Até porque o FOV, né? O campo magnético da máquina, ele é redondinho, assim, se a gente for parar para ver, inclusive aqueles testes, a gente vai ver que ele é cônico, ele é circular, ele não é quadrado. Então, quando você está muito fora do isocentro, você acaba tendo esse problema de distorção, de arredondamento de borda na extremidade do FOV. Então, você já presta atenção nisso, se antecipa a isso e posiciona o paciente o melhor que você conseguir no centro do equipamento. Às vezes, meu paciente, sei lá, tem 150 quilos, não vai dar mesmo. Aí você posiciona ele decúbito ventral ou decúbito lateral com o cotovelo para cima, entendeu? E aí você Tipo coloca um nadador assim, só que. isso. Dá pra fazer até na bobina de joelho esse posicionamento. Não tem Uhum. problema, já fiz alguns. Agora abre o sagital, desce aqui e clica 2 vezes que eu quero ver o sagital. Isso. Tá vendo como tá ruim a supressão? Eu não tenho artefatos de fluxo, obviamente, porque a Na gente direção tem. de fase. Não só pela direção de fase, mas a gente tem uma sequência propeller. Meu paciente não tá se comportando muito bem, dá pra ver que ele tá mexendo, né? Tá bem borrada a aquisição. Mas abre a Acho que assim janela. dá pra Tá ver vendo melhor que aqui, tá ó? borrado. Tá Uhum. borrado, o paciente mexeu, né? Provavelmente porque ele tá desconfortável. E porque a gente também não colocou aquelas buchinhas pra tentar A gente não colocou também. segurar. Uhum. Aham. E aí qualquer movimentadinha que ele dá acaba refletindo mais fácil no cotovelo. Mas o principal ponto de aprendizado hoje é você entender que toda essa falha de supressão você consegue resolver com um melhor posicionamento. Uhum. E aí a gente sempre prioriza a questão da humanização. O paciente não está confortável dessa forma, vai lá e coloca de uma forma que ele realmente fique confortável o suficiente para você conseguir fazer o exame. Agora volta lá que eu quero te mostrar isso aqui. Tá vendo aqui Ah, isso aqui que você falou, que como a gente não Isso. deu aquela anguladinha suave de 5 graus, parece que, tipo, sei lá, tá lesionado. Pode parecer uma patologia esse Parece enrugadinho que tá aqui, né? rompido, tá vendo? Uhum. Então você dá uma leve flexionada e ele estica. Aí a gente consegue ver, opa, não tá rompido, só tava mal posicionado, Uhum. entendeu? Alguma dúvida aí em relação a esse planejamento? Não. Você viu como que é bem simples? Uhum. Bem prático. Praticamente reto, leva os côndilos como ponto de referência, não corta a extensão dos principais ligamentos e tendões ali, que tá tudo certo. Entendeu? Certo. Agora depois a gente pode sentar só pra ver a anatomia do cotovelo, que eu particularmente acho complexa, é muita informação. Mas o mais relevante é isso mesmo que a gente acabou de ver hoje, beleza? Beleza. Vamos tirar nosso paciente? Vamos, tadinho. E aí, Mari, o que você achou do nosso mão na massa? A partir de agora, você se sente segura pra planejar um cotovelo? Mesmo que eu Mulher, não esteja aqui? mulher de Deus, botou ali na mesa, já tô cá, aqui, ó. Pode colocar qualquer cotovelo ali que eu dou conta.
Muito bom. E assim, hoje a gente viu, particularmente, como planejar um exame. Então, a gente viu todo o passo a passo ali, o que pegar, o que não deixar de cortar, né? A gente viu um pouquinho de anatomia também. Mas a gente fez isso dentro de um posicionamento ruim, um posicionamento inadequado. E você viu a diferença do exame quando a gente foi lá e posicionou? A gente não vai conseguir mostrar nesse mão na massa de hoje o posicionamento correto e a imagem de como ficou esse posicionamento correto. Mas você conseguiu perceber a diferença que o posicionamento faz no exame? Nossa, muita coisa. E assim, aí bate de novo naquela questão que eu falei com você. Às vezes a gente precisa ver como é que é um posicionamento, né? Ou um planejamento ruim, pra gente ter noção de como fica lindo e maravilhoso quando ele é bem posicionado e como realmente não tem planejamento que salve um posicionamento mal feito. Tipo assim, não tinha como mandar pro médico radiologista, aquele exame estava ilaudável e com certeza ia gerar uma reconvocação, ou talvez por causa de um posicionamento mal feito, um atraso na minha agenda, né? E para quem Exatamente. tem exames, por exemplo, de 15 em 15 minutos, esse atraso, ele tem que ser Enforcou! evitado. Sim, você acabou de perder 2 exames só nessa brincadeira, entendeu? Exato. Então, assim, você fazendo um bom posicionamento, você previne tanta coisa. E aí, no final, é, tipo, muito gratificante você sair do seu plantão com aquela sensação de leveza nas costas, do tipo, não atrasei minha agenda, tá com tudo direitinho, não vai ter reconvocação, fiz tudo que o radiologista... Ele vai olhar o meu exame lá, belíssimo, meu Deus, quem foi essa pessoa maravilhosa que executou esse exame? Exatamente. E sem contar que isso também faz uma coisa muito importante, que faz a sua equipe que trabalha com você, enfermagem, recepção, ter confiança no seu trabalho. Porque quando você tem reconvocações recorrentes, As pessoas começam a duvidar. exato, começa a falar assim, o que que essa pessoa está fazendo? Eu acho que se eu sentar no lugar dela e tentar planejar um exame, Eu faço melhor que eu ela. faço melhor que ela. E, gente, olha, eu fico até arrepiada. É horrível você ter essa sensação. Você trabalha com medo de ser demitido. Cara, isso é verdade. E tem uma aluna minha, inclusive, que ela entrou pro curso de mentoria justamente por conta disso. Ela sentiu que o pescoço dela tava na guilhotina. Ela falou, Joyce, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, olha, eu não tenho vaga aberta pra esse curso. Mas como a situação sua é tão delicada, eu vou abrir só pra você. E ela é uma aluna super dedicada. Todo domingo a gente faz a aula. E aí um dia ela falou assim, Joyce, você não vai acreditar. Já estamos vendo frutos aqui de toda essa mentoria, porque eu tava discutindo com ela justamente essa questão dos 5 passos em cada exame. E aí ela falou pra mim que a enfermeira dela chegou esses dias e falou assim, eu já ia falar o nome da menina. Fulana, por que que no seu horário por que que no seu dia, que lá os plantões são intercalados, um dia é dela, o outro é do outro colega. Porque no seu dia a gente sempre consegue sair no horário e no horário do fulano a gente sempre sai 1h30, 2 horas atrasada. Eu nunca consigo sair no meu horário no dia dele. E aí ela falou que sentiu assim um negócio explodir no coração dela e parece que foi comigo, sabe? Eu fiquei super orgulhosa dela também quando ela falou isso. Então, sim, dominar os 5 passos vai ajudar. E como eu sei que isso é muito importante, a gente vai voltar num outro mão na massa aqui para discutir especificamente tudo que pode dar errado num posicionamento, né, de um paciente. Quando ele é gordo, quando ele é magro, quando ele tá com gesso, quando ele tá com talo, o que que a gente pode fazer com esse paciente? Inclusive, a gente tem posicionamentos extras para patologias específicas. E não vai dar tempo de comentar tudo isso aqui hoje, porque senão a gente vai ficar aqui 10 horas, né? Então, a gente vai trazer também um episódio só para falar de patologia, que eu acho que isso vai te agregar muito. Uhum. E vai abrir seus horizontes, vai ser como se o mar vermelho estivesse abrindo diante dos seus olhos. Verdade, até porque assim, eu lembro que quando eu tava começando, às vezes você falava assim, ah, Mari, depois de ler, fazer a anamnese, né, com o paciente tudo direitinho, você falava, ah, Mari, adiciona essa sequência XY aí, porque ela é muito importante. E a minha cabeça, ela bugava, dava, tipo, 3 tipos de erros diferentes, porque eu ficava importante. Por quê? Porque Exatamente porque eu ainda não domino 100% essa questão de patologia. certo. E eu lembro de um dia, né, que eu cheguei aqui e você tinha feito um crânio, não tinha colocado o Fiesta do O Balance. ouvido ainda, o Balance, né? E você nem é da Philips, nunca viu um Philips, mas já tá contaminada de tanto ouvir eu falar Balance. Mas enfim. E eu falei assim, peguei a história, olhei, né? Aí vi que ele tinha tontura. Eu falei, você fez o Balance? Não, por quê? Então, entender a patologia, ao entender a patologia, você entende qual é a sequência mais importante. Por que que eu fecho o diagnóstico com aquela sequência? E eu acho que a gente precisa falar. Porque tem muita atleta que tem muita patologia importante no cotovelo.
E aí a gente vai ver, inclusive a gente viu, né, no planejamento hoje, por que que o cotovelo tem que ficar 5 graus mais ou menos flexionado. E a gente vai ver que isso é importante para algumas patologias de alguns atletas. Mas é isso, eu acho que não dá para falar muita coisa hoje. Não, vamos guardar para o próximo, que é quando a gente fez o posicionamento certinho, e aqui ficou aquele exame lindo e maravilhoso, que eu acho que o pessoal vai gostar muito de fazer a comparação do antes e depois quando vê ela no próximo vídeo. Mas, Inclusive um paciente maiorzinho, né? É. E a gente tem muita dificuldade com pacientes que são obesos para fazer cotovelo. Essa é a verdade. Eu acho que é por isso que cotovelo assusta tanto a galera. Verdade. E aí a gente mostra direitinho pra eles, assim, o antes e o depois. A gente volta nesse assunto de novo, conversa um pouquinho mais sobre patologia. E a gente mostra pra eles, tipo, galera, esse aqui é um exame padrão. É assim que o exame tem que sair quando você mandar pro Pax. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. A gente falou bastante de planejamento, mas deu para vocês terem noção sobre várias outras áreas desse exame. E a gente te espera no próximo Mão na Massa. Mas antes de sair daqui, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos nossos próximos episódios, né, Mari? É verdade. Não esquece de curtir também, gente, pra gente saber que vocês estão gostando desse projeto, porque ele é maravilhoso. Ele é um aulão grátis pra vocês. Então, assim, curte, comenta, coloca aqui também. Ah, eu gostaria muito de ver mão na massa do exame X, do exame Y, pra gente saber também o que vocês querem ver. E eu vou estar aqui super feliz e contente. Ó, Joyce, lembra que a galera pediu desse aqui, né? Vamos gravar, vambora. Verdade. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.